Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os robôs e o futuro do emprego, tá? Mas antes, eu vou me apresentar rapidamente para vocês aqui. Me chamo Arthur, sou bacharel em ciência da computação pela Uninove, sou pós-graduado em engenharia de software pela Impacta, tá? Possuo 3 certificações até o momento, 2 certificações de Scrum e uma certificação de Kanban. Tenho alguns artigos publicados no Medium, tá, sobre tecnologia e engenharia de software, então se vocês se interessarem, aí está o link. E eu estou deixando meu LinkedIn aqui também, caso vocês queiram se conectar, fazer networking. Na plataforma do Hopin, aqui no meu perfil, tem também o meu LinkedIn, tá? Eu estou há 4 meses na Globo, estou como desenvolvedor Salesforce, atuando na squad de chatbot atualmente. Livros recomendados, caso vocês gostem do que eu vou falar aqui e vocês queiram se aprofundar no assunto, tá? Esses são os 4 livros que eu recomendo para vocês. O primeiro deles é Os Robôs e o Futuro do Emprego, do Martin Ford. Esse eu tenho uma cópia aqui comigo, e não é à toa que o título desse livro ele inspirou no nome dessa palestra, tá? High Tech, High Touch, do John Speech, o Fuzil Tech, do Scott Hartley, e Algoritmos para Viver, do Brian Christian. Tá? E agora vamos para o nosso assunto principal aqui, que é os robôs também estão em busca de emprego. Então, os robôs eles também estão aí em busca de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Mas é importante a gente se lembrar, e até dando um contexto histórico, de que não é de agora que isso está acontecendo. Não é de agora que os robôs e as máquinas vêm entrando nas empresas, nas fábricas, e tirando nossos empregos. Isso acontece aí desde a primeira, segunda revolução industrial. E o motivo disso acontecer é porque as máquinas são mais produtivas que nós. As máquinas não precisam voltar para casa para descansar. Elas não pedem demissão. As máquinas trabalham 24/7, são mais fortes, mais rápidas que nós, porque nós temos limitações físicas, nós somos humanos, nós cansamos. As máquinas não. Elas não precisam parar 1 hora para almoçar, não tiram férias. Então, elas são mais produtivas que nós, elas geram maior retorno. Tá? E aqui nós temos uma notícia do Mundo Conectado, é uma notícia de 2017, que é mais uma evidência do que eu acabei de falar aqui, né, de uma fábrica chinesa que aumentou aí mais de 200% de produtividade depois que substituiu os humanos pelas máquinas. E por que isso acontece? Isso se dá por causa do nosso modelo econômico. Tá? O capitalismo de base, se nós analisarmos, é um modelo econômico que visa o lucro. E o capitalismo, por si só, ele provê um desemprego estrutural. Por exemplo, imagine que eu tenho uma fábrica de garrafas, tá? E eu tenho 20 funcionários e eu consigo, os 20 funcionários eles conseguem produzir ali 400 garrafas por mês, tá? Um exemplo hipotético. E eu adquiro uma máquina que consegue produzir 400 garrafas por semana, tá? Neste momento, eu, como dono da fábrica, em um modelo econômico que visa o lucro, irei me desfazer de 20 recursos, porque eu encontrei um recurso que é mais produtivo para a minha fábrica. Tá? E nisso são 20 pessoas desempregadas. Tá? O problema disso é que esse exemplo que eu dei aqui, ele é um exemplo que acontecia ali na primeira e segunda revolução industrial. Só que o ponto aqui é que nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, avançadíssima, isso não deveria mais estar acontecendo, né? Das máquinas e os humanos competirem, né? Os humanos competirem seus cargos com os robôs. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Então nós temos um exemplo aqui, tá? De um lado, nós vemos um humano trabalhando em um quiosque, vendendo sorvetes. E do outro lado,
Bom, do outro lado nós vemos um robô também trabalhando em um quiosque, também vendendo sorvete. Esse é um exemplo, tá? Dentre vários exemplos que nós temos hoje. Hoje já existem também robôs atuando como garçons. Já existem pizzarias que são 100% autônomas, produzindo pizzas sem nenhuma intervenção humana. O cliente só precisa dizer qual sabor de pizza ele quer. E nós temos exemplos também de máquinas atuando em fast foods, produzindo lanches, mais de 100 lanches de uma vez. Tá? Passando aqui para o próximo slide, nós temos uma notícia do Foodtech. Tá? Ela é uma notícia bem recente, ela é de janeiro desse ano, que o iFood inseriu aí o Brasil entre os países que estão autorizados, né, a fazer entrega através de drones. E a partir desse momento, criamos aí uma nova competição, que agora os motoristas de iFood, né, eles vão precisar competir com drones. Será que eles vão conseguir? Né, porque os drones não precisam enfrentar o trânsito, não precisam parar para abastecer, principalmente os entregadores de bicicleta, né, porque o drone não precisa subir uma ladeira pedalando, como eu falei, nós temos limitações físicas, cansamos, as máquinas não. E aqui nós temos um outro exemplo de competição entre humanos e máquinas que acontece nos dias de hoje, quebrando um pensamento que as pessoas têm de que as máquinas só irão substituir os empregos da classe baixa. Isso não é uma verdade. Tá? No livro do Martin Ford, tem um capítulo dedicado para falar sobre os empregos de colarinho branco, como ele mesmo diz, também serão alvo da substituição, da automação. Tá? Então, de um lado aqui, nós temos um radiologista que estuda aí seus 13 anos para fazer análise de imagens de exames, né? E do outro lado, nós temos uma rede neural convolucional, que é um algoritmo de deep learning, que faz a mesma coisa, análise e classificação de imagens de exames. O grande diferencial aqui é que a rede neural não precisa de 13 anos para aprender a fazer isso. E nós já temos outros exemplos de algoritmos de deep learning atuando na saúde. Tá? Já existem algoritmos que falam para você que doença você tem na pele com base em uma foto que você envia. Tá? Então, apareceu uma mancha, de repente, no seu braço, você tira uma foto e envia para o algoritmo e ele vai falar para você 80% de chance de ser um câncer de pele, por exemplo. Tá? Bom, quando nós estamos falando sobre os empregos, sobre os robôs, sobre a substituição, bate aquele medo, aquela insegurança de será que meu emprego está salvo? Será que eu serei substituído? Carlos Piazza, que é um palestrante, autor, darwinista digital, futurista, inclusive foi meu professor na pós-graduação, ele costuma dizer o seguinte, que os robôs só irão substituir humanos robotizados, tá? Humanos robotizados. Vamos entender o que significa isso. Humanos robotizados são aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que exercem funções repetitivas no seu trabalho. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo clássico do Charlie Chaplin, né, exercendo aí uma tarefa repetitiva numa fábrica que pode facilmente ser reproduzida por uma máquina. Tá? Então o Carlos Piazza acredita que esses trabalhadores serão substituídos. Tá? E aqui nós temos uma notícia do Correio Brasiliense de que mais de 800 milhões de trabalhadores serão substituídos em até 20 anos, né? E essa é uma notícia de 2019. E aí a gente para pensar quantas funções repetitivas existem, né? E se essas pessoas perderem o emprego, né? Nós temos um impacto na economia. Porque nós somos consumidores. Depois do trabalho, nós vamos ao supermercado. Nos fins de semana, nós vamos ao shopping.
Nós estamos sempre consumindo. E nós dependemos da nossa renda para consumir. Sem minha renda, sem meu trabalho, eu não consigo consumir, né? E o que acontece se 800 milhões de trabalhadores, na qual dependem da sua renda para consumir, perdem seus empregos? Fica difícil a gente pensar em uma economia próspera nesse sentido, né? Do que adianta, por exemplo, um robô em uma fábrica de automóveis se não tem ninguém com condições para comprar o carro? O que acontece com aquele robô? Ele vai ser desligado, né? Se não houver ninguém para consumir o que o robô está produzindo, eles serão desligados. E aí a gente entra em um looping, né? Porque se todas essas máquinas saem das empresas, das fábricas, 800 milhões de trabalhadores voltam ao mercado em massa. E aí, aos poucos, eles serão substituídos, porque, afinal de contas, nosso modelo econômico visa o lucro, tá? E as máquinas são mais produtivas que nós. Então, a gente acaba entrando nesse loop. Por isso, a importância dos humanos e as máquinas andarem juntos, um colaborando com o outro, e não um contra o outro. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas agora, nós precisamos entender quem é o culpado disso estar acontecendo. E eu acho importante nós entendermos aqui quem é o culpado, né? Porque, por exemplo, aquele robô que faz sorvete, eu vi ele ao vivo no shopping. E assim, eu fiquei maravilhado. Mas tinham pessoas ali que notavelmente não estavam gostando do que estavam vendo, né? Olhavam assim, passavam xingando, olhavam com uma cara de bravo. Claro, existem algumas pessoas que acreditam que o culpado é o programador que fez aquela máquina, aquele robô, que é a empresa que está investindo em tecnologia. Na verdade, não. O culpado, como falamos no início, é o capitalismo. Capitalismo de base. Ele coloca os humanos contra as máquinas, porque é um modelo econômico que visa o lucro. E aí algumas pessoas acreditam que a solução é nós tirarmos os programadores dos seus empregos, fecharmos os laboratórios de inteligência artificial, pararmos o avanço tecnológico. Será que isso é possível? Então aqui nós podemos ver um gráfico que representa a lei de Moore. Tá? Essa foto foi tirada do livro do Martin Ford. O que a lei de Moore nos diz, em sua essência? Com o passar do tempo, o desempenho da tecnologia cresce em uma curva em S, ou seja, a tecnologia está em constante evolução. Parar o avanço tecnológico não é possível. A lei de Moore nos diz isso. A tecnologia está sempre evoluindo. Nós vemos isso no nosso dia a dia, com o passar dos anos, com o passar das semanas, com o passar dos meses. Nós vemos isso. A tecnologia está em constante evolução. Então, a solução não é pararmos o avanço tecnológico, é nós usarmos o avanço tecnológico ao nosso favor. Usarmos essa curva para colocar as máquinas colaborando com os humanos. Por isso é importante falarmos sobre transformação digital. E falar sobre transformação digital não é falar apenas sobre assistentes virtuais, sobre internet das coisas, sobre computação em nuvem. É falar também de uma sociedade transformada pela tecnologia, com mais qualidade de vida e mais segurança no seu trabalho. Tá? Então, a solução aqui é nós caminharmos para um novo paradigma econômico. Nós precisamos aproveitar essa curva da tecnologia ao nosso favor. Tá? Porque hoje nós estamos utilizando essa curva para colocar os humanos contra as máquinas. Nós construímos as máquinas e estamos colocando elas contra nós mesmos. E a partir disso nós temos algumas soluções, tá? E vamos discutir sobre essas soluções aqui, tá? A primeira delas é o offshoring, que não funcionaria na prática, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá?
O offshore significa terceirização no exterior. Como que isso funcionaria na prática? Se no meu país eu fui substituído por uma máquina, meu emprego foi substituído por uma máquina, eu irei me locomover para um país mais pobre, sem muito investimento em tecnologia, e lá eu iria viver com a minha família. Tá? Por que isso não daria certo? Porque eu não estou falando de uma pessoa indo para um outro país. Estamos falando aqui de mais de 800 milhões. Né? E aí, obviamente, tem um impacto significativo no país ou nos países que irão receber essa quantidade de pessoas. Né? Essa outra solução aqui, ela é muito inspirada na frase do economista Eric Brinf Johnson, onde ele diz: inventem complementos e não substitutos. Tá? O que ele quer dizer com isso? Nós temos um exemplo na prática de um operário que antes trabalhava em cima de uma máquina em uma fábrica, passou a trabalhar em casa, no conforto do seu lar, operando a mesma máquina, mas através de um notebook. Tá? E isso aconteceu na China em 2020, na época da pandemia. Tá? Então, foi inventado um complemento ali para o trabalhador, para ele fazer um trabalho ainda mais seguro, com mais qualidade de vida. Ele não foi substituído. E quando estamos falando sobre essa colaboração entre humanos e máquinas, existem alguns pontos que preciso ressaltar aqui. Existem dois tipos de trabalhos de colaboração entre humanos e máquinas. O primeiro, que é a maioria deles, é o trabalho de supervisor. Por exemplo, um pedreiro que antes trabalhava em cima de uma laje construindo uma parede, passou a trabalhar em casa, através do notebook, supervisionando um robô que estaria em cima de uma laje, construindo uma parede. O robô estaria fazendo trabalho pesado. E o antes pedreiro, agora supervisor, estaria ajudando o robô quando o robô tivesse dúvida, corrigindo o robô quando o robô errasse. Tá? Então, a maioria dos trabalhos entre colaboração entre humanos e máquinas são de supervisor. O restante são realmente complementos. Nós utilizarmos a tecnologia para fazermos o mesmo trabalho de uma forma mais segura e com mais qualidade de vida. Tá. Uma outra coisa também importante. Quando os robôs estão sendo supervisionados pelos humanos, eles erram mais. Tá? E dependendo da área em que o robô está atuando, errar pode ser grave. Então isso tem que ser levado em consideração também. Quando o robô está trabalhando sozinho, ele erra menos. E principalmente se estamos falando no setor da saúde. Né? Errar pode ser grave. E aqui nós temos uma outra... Aqui é um vídeo do YouTube, tá? Do físico Mikio Kaku, onde ele responde a essa pergunta que está no título do vídeo. A tecnologia pode criar uma utopia? E o físico acredita que sim, que daqui a aproximadamente 100 anos, utilizando unidade de replicação, que é possível decompor e reestruturar coisas, e aí ele até cita o exemplo do Star Trek, né, que seria possível nós transformarmos a areia em vidro e o vidro em areia através da nanotecnologia. E através da nanotecnologia nós teríamos um dispositivo de transmissão molecular que iria recopiar todos os recursos que nós precisamos para sobreviver. Não precisaríamos mais trabalhar, seria uma verdadeira utopia. Seria o fim dos empregos. Né? A tecnologia iria prover para nós todos os recursos que nós precisamos para a nossa existência. E aqui nós temos uma última solução para fecharmos o nosso papo, que é a da renda garantida, que inclusive é a solução defendida pelo Martin Ford no livro, tá? É claro, hoje algumas pessoas são relutantes com essa ideia, né, do governo dar uma renda para a pessoa. Só que nós temos que pensar aqui que isso é em uma época onde o trabalho humano ele simplesmente não tem valor, onde 800 milhões, mais de 800 milhões de trabalhadores, eles estão desempregados, perderam seus empregos, e as máquinas pegaram ali todos os empregos repetitivos, tá? Então, o Martin Ford ele tem essa frase no livro, onde ele diz:
Em um mundo futuro em que praticamente toda a renda é captada pelo capital e o trabalho humano tem muito pouco valor, por que não garantir que todos possuam capital suficiente para ser economicamente seguros? Tá? Então, é isso que ele defende. A renda garantida nada mais é do que o básico para sobreviver sem conforto excessivo. E a partir disso, teria incentivos para essa renda ir aumentando. Então, por exemplo, seu filho ou sua filha consegue um diploma do ensino médio ou um exame de avaliação, essa renda ela é acrescentada, o valor é aumentado, tá? Isso resulta no quê? Resulta em uma sociedade mais educada e uma economia mais produtiva, tá? E existem outros incentivos também. Então, por exemplo, alguém na sua casa participa de serviço comunitário ou de projetos ambientais, etc. Essa renda seria aumentada, tá? Então, para concluirmos aqui nosso papo, nós entendemos o problema que é os humanos, nos dias de hoje, com a tecnologia que temos hoje, disputando seus empregos com máquinas, né, competindo com máquinas. Nós entendemos por que isso acontece. As máquinas são mais produtivas que nós, não cansam, são mais fortes. Temos limitações, temos que aceitar essas limitações. E entendemos que isso acontece por causa do nosso modelo econômico que visa o lucro, né? Que a solução é partirmos para um novo modelo econômico, é utilizarmos aquela curva que a tecnologia nos dá todos os dias de evolução ao nosso favor, e a partir disso nós temos algumas soluções, umas mais viáveis do que outras, tá?